Continuando. E Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Percebam. Aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 13 ao 14. Nesse texto de Atos deixa muito claro. Ele menciona o filho de Alfeu, em letras gravadas, e depois, Lucas vai dizer as pessoas que estavam nessa reunião. Aí vai citar Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus e pelo menos 3 Tiagos. Dentre esses Tiagos, filho de Alfeu. Lá no final já, as últimas pessoas que Lucas menciona é os irmãos de Jesus. Veja que ele separa os irmãos de Jesus do Tiago, filho de Alfeu, que foi mencionado bem antes, que fazia parte do grupo de oração. O que quer dizer que o Tiago, filho de Alfeu, não fazia parte do grupo dos irmãos de Jesus. Não era irmão de Jesus. Esse texto aqui, na minha opinião, joga por terra. Joga por terra. Tá? O texto é muito claro. Então joga por terra essa teoria de que Tiago, irmão de Jesus, era o Tiago, filho de Alfeu. Não era. O Tiago, irmão de Jesus, era totalmente diferente do Tiago, filho de Alfeu. Era o irmão, de fato, de Jesus. Alguém pode até lançar uma objeção, né? Dizendo assim, tá, mas Paulo menciona que esse irmão de Jesus, esse Tiago, era um apóstolo. Não seria dos 12 apóstolos? Não. Nem sempre a palavra apóstolo no Novo Testamento se refere, no sentido estrito senso, aos 12 apóstolos, fechado. Aquele grupinho fechado de Jesus. Existem outros apóstolos na Bíblia que não eram os 12. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 14, diz assim, ó. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Está chamando Barnabé de apóstolo. Então, Tiago, irmão de Jesus, era um apóstolo também, mas não daqueles 12 apóstolos. Era uma figura apostólica também, por sinal, um líder da igreja, né? Primitiva da igreja. Segundo a tradição citada por Eusébio de Cesareia, ele era um líder ali na igreja de Jerusalém. Tá? Então, aqui já demonstra claramente que esse Tiago aqui, irmão de Jesus, não é o Tiago, filho de Alfeu. Esse pessoal aí também vai, claro, tentar aí lançar algumas objeções aí, né? Algumas outras objeções. Por exemplo, dentro dessas objeções, tem aquela que vai dizer que, por exemplo, a palavra irmão não pode significar irmão de sangue, porque na Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento, né? Os sábios judeus traduziram do Antigo Testamento hebraico para os judeus de língua grega, fizeram a Septuaginta, que é a edição LXX, se escreve em português. Eles vão dizer que sempre quando a Septuaginta ia traduzir o Antigo Testamento hebraico, ela traduziu o termo hebraico a, que quer dizer irmão ou primo ou parente. O Antigo Testamento é só uma palavra realmente, de modo que é só o contexto que vai dizer se essa palavra que se refere a um irmão literal, biológico, se refere a um primo ou um parente, tá? E eles vão dizer que sempre quando a Septuaginta traduzir essa palavra hebraica a no Antigo Testamento, ela traduzir por adelphos no Novo Testamento. Tá? Até mesmo como, por exemplo, a palavra a no Antigo Testamento se referia a um primo. Então, quando chegava no Novo Testamento grego, ele botava adelphos, que é a mesma palavra grega que aparece no Novo Testamento para os irmãos de Jesus. Então, na opinião desse pessoal, a Septuaginta é uma prova de que, por exemplo, adelphos no Novo Testamento, os irmãos de Jesus também tem um sentido semítico. Assim como a Septuaginta grega pegou o sentido semítico da palavra a, que quer dizer irmão, primo, parente, e botou para o grego adelphos, mesmo quando essa adelphos se referia a um primo ou a um parente, não necessariamente a um irmão legítimo. Tá? Mas será que esse argumento se sustenta? Bem, ele não se sustenta. Pois o grego do Novo Testamento não é grego de tradução. É isso que John P. Maia vai falar isso aqui, o padre. É isso que você tem que ter em mente. O grego do Novo Testamento é um grego totalmente diferente do grego da Septuaginta.
O vocabulário é o mesmo. Mas o modo como a Septuaginta traduziu o Antigo Testamento é um grego baseado numa tradução. Não é um grego escrito diretamente do grego para um povo que fala grega. É um grego que tenta verter palavra por palavra, traduzindo as palavras do Antigo Testamento em hebraico. Então, é um grego de tradução, porque é um grego que foi fundamentado no hebraico do Antigo Testamento. E, de fato, os judeus que traduziram a Septuaginta do hebraico, eles tentaram verter para o grego as palavras hebraicas de uma forma bem mecânica, tentando reproduzir do jeito como está lá. Então, por exemplo, se na versão hebraica tinha dizendo que quer dizer irmão e pode se referir a primo, então quando eu botar na Septuaginta, na versão grega, os judeus colocariam adelphos, porque em hebraico está escrito A. Então ele pensava, se está escrito A, vou colocar aqui como significando em grego, como é adelphos. Do jeito que eles vertiam mecanicamente do jeito que estava escrito lá, porque era uma tradução. E a tradução, às vezes, tenta seguir ao pé da letra conforme está escrito o original, o idioma original. Então, o Novo Testamento grego não é um grego de tradução. Veja, os apóstolos, quando escreveram os seus evangelhos, tá? Quando as cartas do apóstolo Paulo foram escritas, Paulo não estava, por exemplo, se baseando numa tradução. Na linha gerais, ele não estava se baseando numa tradução para escrever o texto grego. Ele escrevia diretamente já no idioma grego, conforme o vocabulário que as pessoas falavam. Ele não estava dando sentido semítico para o grego, como os tradutores da Septuaginta, quando pegaram o Antigo Testamento em hebraico, eles tentaram realmente trazer a forma como estava lá, porque era uma tradução, né? Então eles queriam reproduzir fielmente a tradução. Mas os textos do Novo Testamento, irmãos e irmãs, não são textos de tradução. Porque se fosse um texto de tradução, Marcos, quando escreveu o Evangelho de Marcos, digamos. Vamos pegar esse exemplo. Se ele tivesse baseado numa tradução hebraica, aí tudo bem. A gente poderia dar um sentido semítico às palavras dele, porque ele tenta reproduzir fielmente conforme está escrito no texto hebraico. Então ele tentaria botar o sentido literal como está no hebraico. Então, se no hebraico estivesse se referindo a primo usando a palavra irmão, porque era uma palavra só, então Marcos certamente, quando fosse botar para a tradução, ele ia ler assim, bem, lá está escrito irmão, mesmo que se refira a primo, mas eu vou colocar aqui também no mesmo jeito que está lá, porque eu quero reproduzir fielmente. Eu vou colocar aqui do mesmo jeito, irmão, mesmo que se refira a primo. O problema é que Marcos não escreveu baseado na tradução do Antigo Testamento. Marcos escreveu baseado no grego, que não era traduzido do hebraico, era o grego koiné, falado do dia a dia das pessoas. Então ele deu o significado às palavras conforme elas eram usadas ali no grego do mundo antigo, no grego do dia a dia. De tal modo que se um gentio na igreja lesse o Evangelho de Marcos, quando lesse a palavra adelphos, que quer dizer irmão, ele entenderia como irmão literal, e não como primo. Porque Marcos estava usando as palavras que se usavam cotidianamente. Então não cola essa ideia de semitismo aplicada ao Novo Testamento. Até mesmo quando aparecem algumas palavras semíticas no Novo Testamento, o autor dos Evangelhos faz questão de dizer, em hebraico é assim. Ele faz questão de dizer que ele é um sentido semítico. No geral ele diz. Mas nas outras partes ele não diz por quê? Porque o significado não é semítico, é o significado natural. Então, quando os evangelhos foram escritos, e assim também as cartas do Novo Testamento, os apóstolos escreveram, e os escritores do Novo Testamento, dando o sentido natural do grego que eles tinham no dia a dia, que o mundo grego-romano entendia. E não conforme uma tradução hebraica do Antigo Testamento. Então é a maior furada comparar o grego do Novo Testamento com o grego da Septuaginta, porque o grego da Septuaginta, repito, é um grego de tradução do hebraico. Já o grego do Novo Testamento não é assim. Então, fazendo essa distinção, já resolve boa parte do problema já. E outra coisa, embora no Antigo Testamento hebraico era só uma palavra para significar primo, prima, o parente próximo, isso acontecia no hebraico do Antigo Testamento. A gente está no mundo do grego do Novo Testamento. O grego, gente, é um vocabulário rico. Ele tem uma palavrinha para cada membro da família. Quando o grego no Novo Testamento quer dizer irmão, ele tem uma palavra, adelphos. Quando ele quer dizer primo, tem uma palavra, anepísios. O hebraico tem essa confusão, realmente, porque não tem uma palavra específica para primo e outra para irmão, era tudo uma palavra só. Aí você sabia quando essa palavra se referia a um primo ou irmão pelo contexto.
Mas a gente está no Novo Testamento, que é um vocabulário riquíssimo. Ele usa uma palavra quando quer se referir a primo, usa a palavra primo, e quando usa a palavra irmão para quando quer se referir a irmão, assim como em língua portuguesa. A gente tem uma palavra específica para cada coisa. Então, não dá para você confundir no Novo Testamento dizer que irmão é primo ou parente próximo. Não, irmão é irmão. Tá? Irmão é irmão, não tem o que debater, não. Exceto quando a palavra irmão significa um sentido metafórico, como Paulo fala, e os irmãos em Cristo, quando ele fala isso, quando ele vai escrever as suas epístolas. Mas a gente sabe pelo contexto que é uma metáfora. Mas quando quer dizer o sentido literal, é no sentido biológico, é irmão, de sangue, de fato. Tá? Não há como confundir no Novo Testamento, não. Qualquer iniciante em grego, quando lê o Novo Testamento em grego, vai saber distinguir. Quando lê Adelfose, vai dizer, ó, irmão. Chegar ali, tem uma palavra até para parente, é súgenes em grego. Súgenes, né? Súgenes em grego. E tem uma palavra para primo, adepísios. Tá? Até para irmã tem, ó. Tem uma palavra para irmão, que é Adelfose, para irmã é Adelfê. Tá vendo como o grego ele tem um vocabulário muito mais vasto que o hebraico. O hebraico é um vocabulário mais pobre. Uma palavrinha significa várias coisas e tal. Mas a gente está no mundo grego, no Novo Testamento. Tá? Que o Novo Testamento saber distinguir irmão e irmã é muito claro, que não dá para confundir. Um exemplo é lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, onde diz que Marcos é primo de Barnabé. Paulo diz assim, ó, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. A palavra grega usada aqui por Paulo não é adelphos. Se adelphos significasse realmente primo, era para ele ter usado aqui. Porque não é. Adelphos é irmão. Irmão. Não tem o que debater não, gente. Não tem, filho. E filha, não tem. É irmão. Tá? Paulo usa uma palavra específica aqui, anepísios. Que quer dizer? Primo. Marcos é primo de Barnabé. Vê que ele distingue o vocabulário aqui. Então, vamos parar com essa confusão. Ah, porque irmão no Novo Testamento pode significar primo. Não existe isso no Novo Testamento mais. Por causa do vocabulário grego. É só olhar o sentido da palavra. Olhar qual palavra está sendo empregada ali no grego. De modo que não resta dúvidas que quando é irmão, primo é primo, parente é parente. E já quando chega em Gálatas, olha como Paulo distingue as palavras. Em Colossenses 4,10 ele chama Marcos primo de Barnabé, né? Aí ele usa a palavra grega anepisis, quer dizer primo. Pode olhar aí no léxico grego do Novo Testamento, viu? Mas quando Paulo vai falar de Tiago, o irmão do Senhor, ele não usa anepísios do Senhor, ou anepísios. Ele usa adelfon, de adelfos, irmão. É porque é irmão, sim. Não tem aqui o que... Pode ficar conjecturando e tal. É só você pegar com o texto grego. Resolve, tira e queda. 100% de certeza. Isso é questão de gramática. Coisa básica que dá para resolver. Viu? Aí aqui eu vou citar aqui uma citação de John P. Maia, o padre, né? Ele disse, como disse o padre John P. Maia, ora, no grego no Novo Testamento havia uma palavra perfeita para primo, anepísios, presumivelmente conhecida das igrejas paulinas, pois também aparece em Colossenses 4,10. Se Paulo pretendesse dizer primo e não irmão, o mais provável é que tivesse usado em Gálatas e 1 Coríntios anepis e não adelphos. É que eu citei, John P. Maia, né, um judeu marginal, repensando Jesus histórica, a referência aqui bibliográfica eu peguei. Tá? Livro 1, página 322. Eu desafio qualquer um a refutar o John P. Maia. Qualquer um. Nunca vi até hoje. Eu já vi gente tentando refutar ele, nunca vi refutar ele satisfatoriamente. Eu acho que ele encerrou a questão. O problema é que o povo está atrasado. Fica estudando outras fontes, não pega a fonte boa, de gente erudita de ponta na área, e fica nisso. Né? Complicado. A única forma mesmo de negar que Maria teve filho é dizer que os irmãos de Jesus não eram de fato irmãos de Jesus. Mas é forçar a barra. Está dizendo que o texto não diz. É por isso que eu falei e repito. É uma teologia conjectural. Essa teologia da galera que defende a PVM. Porque, inclusive, não só é conjectural, como está negando o óbvio. O Novo Testamento diz que os irmãos de Jesus, em grego adelphos, ou adelphoi, em grego, são irmãos de Jesus. Aí a galera diz, não é irmão. Então, decida. Quem está correto é
a sua interpretação ou o que o texto está dizendo. Porque diz que é irmão, irmãs. O ônus da prova recai em dizer que ali irmão não significa irmão. E eu duvido, diante dessa análise que eu fiz aqui, grega. Tá? Então, eu acho assim, sinceramente, é por isso que eu tenho uma séria dificuldade. Como é que eu vejo que as pessoas, a ver, para defender uma doutrina, tem que negar o óbvio? Se fica você pegando a passagem obscura, não, isso é assim, mas o sentido é outro. Aí fica complicado. Se apega ao sentido óbvio da palavra. Até o português separa. O português segue literalmente o grego. Quando traduz, ó, irmãos, primo. Você nem ser perito em grego. Se quiser duvidar, é só ir para o grego, que é melhor ainda, claro, né? Mas o português já faz essa distinção. Então é complicado. Outra objeção que a galera lança, né? É o seguinte. Se o plano de Maria era casar e ter filhos, por que ela ficou surpresa quando o anjo disse que ela teria um filho? E de fato, ela fica surpresa, né? Porque ela diz assim, ó, em Lucas 1,34. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ela fica surpresa quando o anjo diz, ó, você vai ter um filho e a virtude do Altíssimo te cobrirá e tal, tal e tal. Ela fica surpresa. Agora, ela ficou surpresa porque ela tinha decidido ficar eternamente virgem? Não, o texto não fala isso. Em nenhum momento o texto diz isso. Teologia conjectural. Aliás, teologia pressuposicional, porque é um pressuposto lançado no texto. Para dizer, por exemplo, que Maria ficou surpresa porque, não, mas é porque eu decidi viver eternamente virgem, aí o anjo disse, ó, você vai ter um filho. Aí ela pensou, aí a ideia é, ela pensou, mas eu decidi ser virgem. Aí ficou surpresa. O texto não diz isso. Que ela ficou surpresa pelo fato de ela ter decidido ficar virgem pro resto da vida. Pelo contrário, o contexto deixa claro por que ela ficou virgem. Tá? O texto deixa muito claro. O que é que o texto diz? Literalmente, o texto está dizendo o seguinte. Ela ficou surpresa porque ela disse que não conhece homem algum. Ela não tem tido relações sexuais. Como é com mulher que não tem tido relações sexuais vai ter um filho? Me diga isso. E surpreende qualquer ser humano. O contexto deixa claro, gente, a surpresa dela. Vamos parar de inventar teologia e jogar em cima do texto. Seguir o que o texto está dizendo. É porque na cabeça dela, ela não entendia. Lembre-se, Maria não era nem casada ainda, consumou o casamento com José. Ela era prometida, ela era noiva. Que claro que no mundo da cultura judaica, ali, um noivado era praticamente um casamento, mas ainda não era, tem que consumar ainda o ato. Aí pronto, na cabeça dela que bateu a dúvida. Bem, eu sou prometido noivado, não consumei o ato sexual, como é que eu vou ter um filho? Tá aí a surpresa dela. Tão simples, gente. Aí fica a galera, não, que tal. É uma cambalhota exegética que eu vou ser sincero com vocês. É só seguir o que o texto está dizendo. É uma coisa que me impressiona, literalmente. Tá? E outra, se Maria ficou surpresa porque a ideia é que ela pensava que jamais iria conhecer homem algum, era para o verbo estar no futuro. Mas o verbo está no presente. Não conheço homem algum. Se a ideia é porque ela ficou surpresa porque ela jamais iria conhecer, porque ela fez um voto de castidade, era para o verbo estar no futuro, dizer assim, ó. Como se fará isto? Visto que não conhecerei homem algum. O texto não diz conhecerei. O verbo está no presente. É interessante que a gente fica criticando, dizendo, algumas traduções tal, coloca o verbo no passado e é errado. Mas também está errando quando coloca aqui Maria falando como se o verbo estivesse no futuro. O texto não coloca o verbo no futuro. Tá? Então é complicado. Então, outro problema. Quando Maria disse, não conheço homem algum, isso significa que ela está decidida a nunca conhecer homem algum? Quando ela está dizendo, não conheço, então estou decidida para o resto da vida. Não, por si só, o texto não dá essa ideia, não. Só quer dizer simplesmente que naquele momento, ali quando a gente falou com ela e tal, ela não conhecia homem algum. Não tinha relações sexuais com homem algum. Só quer dizer isso. Dizer que a partir disso aí eu não conheço homem algum significa que eu jamais conhecerei homem algum, realmente é um pressuposto lançado no texto, que o texto não está dizendo nada disso, gente. E outra, comparar, dizer que a expressão de Maria, não conheço homem algum, é o equivalente a dizer que Deus não faz acepção de pessoas, porque a lógica é o seguinte, quando se diz Deus não faz acepção de pessoas, quer dizer que Deus não faz agora e nem jamais fará. Tudo bem, é verdade.
Mas isso não é o equivalente semântico essa expressão, a dizer ao que Maria está dizendo, não conheço homem algum, como se ela estivesse dizendo, não conheço agora, não jamais conhecerei. Primeiramente, as expressões estão em contextos diferentes. Estão em contextos diferentes. E outra, uma coisa é Deus dizer que ele não faz, no presente da acepção de pessoa. É claro que isso aí também significa que Deus jamais irá fazer, porque Deus é eterno e é imutável. Maria não é eterna e imutável. Pode ser que ela mude. Então, comparar uma frase aplicada a Deus com uma frase aplicada a Maria é cometer um erro de categoria, realmente aqui. Então, a expressão não conheço homem algum não é o equivalente a dizer nunca conhecerei homem algum. O texto não diz isso. Dizer que, a partir da frase não conheço homem algum, e daí extrair o significado não conhecerei homem algum, realmente é extrapolar o que está escrito no texto. É extrapolar. É ir além do que o texto está dizendo. Aí, pode citar exemplo, né? Dizer assim, por exemplo, quando Maria fala não conheço homem algum, é a mesma coisa também de dizer não como carne alguma. Porque realmente, se alguém chegar para mim e perguntar, mas você come carne? Você não como carne alguma? É claro que eu estou dizendo que não é só agora que eu não como carne e não irei comer. E mesmo assim, não é tão firme assim. Pode ser que depois eu mude de opinião, né? Mas vamos ser caridosos, tá? Com esse argumento e dizer, realmente, eu estou dizendo que não como carne agora, nem jamais irei comer. Mas é porque a forma como essa frase está construída, ela está numa categoria diferente da forma como Maria construiu a frase dela. Nessa frase aqui, eu não como carne, realmente, nesse contexto, quer dizer que eu jamais irei comer carne. Mas quando Maria fala não conheço homem algum, não dá para encaixar com o mesmo sentido. Eu posso citar outro exemplo, que seria melhor aplicar a frase de Maria. Por exemplo, se eu disser não conheço carro algum da Volkswagen, só porque eu estou dizendo não conheço carro algum da Volkswagen, quer dizer que eu não conheço agora e nem jamais conhecerei? Não. Quer dizer que no momento em que eu proferi a frase não conheço carro algum da Volkswagen, quer dizer que naquele momento eu não conheço nenhum carro da Volkswagen. Isso não quer dizer que eu jamais iria conhecer. Claro que não. Então a frase de Maria se encaixa mais nesses textos, nessa frase que eu citei agora. E não na frase jamais comerei carne alguma, não como carne. Né? Não como carne alguma. Não, nem nesse sentido forte que Maria está usando a frase, mas no sentido que eu estou usando aqui. Ó. Não conheço carro algum da Volkswagen. Até porque eu usei o verbo conhecer, como Maria usou. O caso ali de não como carne alguma, está usando o verbo comer, né? Já o contexto é um pouco diferente. Uma coisa é você usar uma frase no sentido de conhecer, outra coisa no sentido de comer. Tá? É outro erro de categoria também. Tá? Então, assim como quando eu digo não conheço carro algum, não quer dizer que eu não vou ir conhecer carro algum da Volkswagen, do mesmo jeito é Maria. Não conheço algum, não quer dizer que depois eu não vá conhecer. Viu? A expressão de Maria não conheço homem algum significa meramente que naquele atual momento ela não conhecia homem algum. Pronto, acabou. É o que o texto está dizendo. Agora, e além disso, gente, sinceramente, aí é mais realmente uma asserção teológica do que uma afirmação exegética. Porque exegeticamente o texto está dizendo que naquele momento ela não conhecia homem algum. Assim, a expressão não conheço homem algum não tem o mesmo peso de dizer eu não como carne. É óbvio que o sentido desta última expressão é que a pessoa nunca come carne, mas essa mesma obviedade não se aplica com clareza na expressão de Maria, que é uma expressão para conhecer. Eu não conheço homem algum. Então, realmente, resumindo, é um argumento fraco. Esse argumento aqui é um argumento muito fraco. Então, nessa perspectiva aqui, tem outro argumento também. Quer ver? Ó? Você vê como é complicado. Esse texto que eu estava citando aqui está lá em Lucas, capítulo 1. É que Maria vai dizer que não conhece homem algum. Mas interessante, eu falei isso lá atrás e repito novamente. Nem o texto disse que Maria era eternamente virgem, gente. Ó, eu vou citar o texto aqui. Diz assim, ó. Lá em Lucas 1, 26 e 27. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Onde é que está dizendo no texto aqui é eternamente virgem? Me diga. Ou a perpetuamente virgem? Fala simplesmente virgem. Então dizer que o texto está defendendo a perpétua virgindade é lançar outro sentido ao texto que o texto diz que ela é virgem. Somente isso. Então, realmente, é o que eu digo, é uma teologia assim, muito
muito conjectural, gente. Muito difícil de defender realmente, assim, pela luz da Bíblia, tá? Outra, tem um argumento, né? Que Maria fez um voto de ficar virgem, né? De ficar eternamente virgem, né? O problema é que em nenhum momento na Bíblia diz isso. Outra vez, sentido lançado no texto. O texto não diz que Maria fez um voto. De que ela decidiu, vou ficar eternamente virgem. Não tem. Aí vai citar aí 1 Coríntios capítulo 7, né? Para dizer que Maria fez um voto de castidade. Assim como Paulo cita, Paulo faz uma menção de gente que se torna celibatária lá em Atos não, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dizer que ali tem gente que fez voto para realmente para ficar casto, virgem e tudo, tá? Beleza. Mas o contexto de Maria ali é um contexto totalmente diferente dali de 1 Coríntios capítulo 7, que de modo que não dá para usar 1 Coríntios capítulo 7 para fundamentar uma doutrina da perpétua virgindade ou de um voto que Maria fez em Lucas capítulo 1. Primeiramente, Lucas capítulo 1 não fala que Maria fez um voto de ficar casta, virgem. Não diz. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala que alguém pode decidir isso. É diferente. Lá fala que há decisão. E outra, até em 1 Coríntios capítulo 7, quem faz o voto não fica noivo e não se casa. Paulo até fala isso lá. Se Maria fez um voto de castidade, conforme está escrito as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, então por que ela se foi noiva de José? Aí pode dizer, não, mas peraí, é porque ficaria um absurdo para a sociedade. Ela vivia uma mulher, uma pessoa viver solteira. Gente, não é absurdo, não. Há provas históricas, sim, de que judeus podiam ter uma vida de castidade e virgem pura e não se casar. Tem. Jesus é um exemplo. Em nenhum momento você vê as pessoas no evangelho criticando ele por causa disso. Era uma sociedade que dava forte ênfase ao casamento, mas não era uma sociedade que excluía um voto de castidade. De modo que Maria poderia sim fazer um voto de castidade e não ser excluída da sociedade. O Maia, novamente, tem um capítulo aqui onde ele fala, Jesus era casado, muito bom. E ele mostra exemplos realmente, acho que se eu não me engano, mais de um judeu ali da época de Jesus que decidiu viver um voto de castidade. E o maior exemplo que é possível mesmo, que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, que alguém poderia decidir viver casto. E Maria poderia fazer isso. Então, o ponto é, se Maria realmente decidiu viver casto, por que ela foi inovar com José, gente? Tem algo errado com essa teoria aí. Tem algo completamente equivocado mesmo. Tá? E outra, dizer que a palavra virgem em Lucas 1,27 significa consagrado, não diz isso. Em nenhum momento o texto diz isso. Tá? A palavra virgem não significa isso. Pode implicar, mas aí precisa de alguma evidência contextual para dar esse significado ao texto. Porque é necessário um exercício de muita imaginação para você dizer que a palavra ali virgem quer dizer uma virgem consagrada, que não vai mais abrir mão daquilo dali. Não. De forma alguma. Por quê? Porque a palavra grega, por si mesma, não diz que a palavra virgem significa uma virgem consagrada. Você precisa de alguma razão contextual no texto para tentar determinar esse significado. Eu peguei aqui diretamente do grego. Tá? Eu peguei aqui da grama de Grink Wilborn e Frederick Duncan, o léxico do Novo Testamento grego que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, está até guardado aqui embaixo, mas eu tirei uma foto e coloquei aqui no slide. Tá? Olha só o que o texto diz. A palavra virgem em grego, né? Parthenos em grego. Tá escrito, jeito que está escrito em grego lá. Dá para mim ler grego. Significa virgem. Homem casto, sem mancha, tá? E tal. Isso quer dizer virgem. Virgem consagrada. O Lexo não coloca essa tradução. Pode olhar suas versões, nenhuma delas, para até onde eu conheço, diz assim, virgem consagrada, porque o grego por si só não diz isso. Aí eu vou pegar aqui também agora a nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Wilfried Halbeck e Heinrich Siember tal. Olha só o que é que lá tem, novamente, Parthenos, virgem. Parthenos, a virgem. Virgem. Agora, se é virgem consagrada, aí você está dando um sentido além do que o grego está dizendo. Que até não descarta a possibilidade que pode ter sentido, mas tem que ter alguma razão contextual, teria que ter algum qualificativo a mais. Dizem que ela tomou uma decisão, mas no texto não diz isso. Então, não vamos dizer o que o grego não está dizendo, gente. Não vamos dizer realmente o que o texto está dizendo.
Então realmente assim complicado, sabe? Eu percebo que é uma teologia muito conjectural, tá? Gente, eu vou dar realmente aqui uma pausa, tá? Porque daqui a pouco o vídeo vai cortar e eu vou continuar, eu pretendo ainda continuar esse vídeo, tá? E fique com Deus, obrigado por vocês estarem assistindo aí. Espero que eu tenha esclarecido aqui muita coisa, viu? E eu vou dar ainda, se Deus quiser, uma continuidade. Tá? Mas por hora aqui eu lidei mais com as objeções que se lançam contra quem é contra a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Um abração, Deus te abençoe.